Olá, galera do xadrez, Cortês Chess no tabuleiro. Você quer aprender a destruir a defesa do seu adversário e dominar o jogo como um verdadeiro mestre? Hoje eu vou te mostrar estratégias avançadas para desarmar qualquer oponente. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos enxadristas. Vamos lá para o conteúdo? Vamos lá! Uma coisa que é muito importante ao analisarmos as nossas posições nos jogos é a estrutura dos peões. Você tem que analisar como está a sua estrutura e a do seu oponente. Um problema que pode acontecer muito é o peão isolado, tá? Isso é um conceito muito importante para você aprender a identificar como fraqueza na posição do seu adversário. Você pode forçar isso, ou ele pode acabar fazendo um peão isolado por bobagem dele mesmo, né? Vamos ver aqui, o que é um peão isolado? O peão isolado é aquele que não tem possibilidade de ser defendido por outro peão aqui ao seu lado. Então esse peão aqui, ó, em D5, ele está isolado. O jogador de pretas, para defender esse peão, vai ter que usar um cavalo, um bispo, uma torre, uma dama, né, o próprio rei, para proteger esse peão. Então ele não tem proteção, então é um peão isolado. Não tem peão aqui, nem aqui, nessas colunas ao lado dele, né? E isso é uma fraqueza. Por quê? Ele se torna um alvo, né? Primeiro que ele enfraquece a posição, porque você precisa de uma outra peça para defendê-lo, né? E se torna um alvo. Olha só, veja essa partida aqui entre Botvinnik e Alekhine em Nottingham, 1936. O jogador de brancas Botvinnik e o Alekhine, jogador de pretos, um fortíssimo jogador. Olha só o que aconteceu. D4, D5, C4, E6, cavalo C3, C5, aí trocas no centro, cavalo F3, protegendo o peãozinho, cavalo C6 atacando, G3, então aqui o Botvinnik já quer fazer um fianqueto aqui no bispo, já fez com G2, bispo em G2, as pretas querem rocar, aí teve roque dos dois lados, bispo G5, peão toma aqui. E olha só, o que aconteceu com esse peão aqui em D5? Ficou isolado, né? Porque agora, depois dessa tomada aqui, esse peão em D5 ficou isolado. Não dá para protegê-lo mais com outro peão. Então tem que deixar ou o cavalo, ou um bispo, ou outra peça para controlar aqui e defendê-lo, né? E o Botvinnik vai explorar isso aí. Começou aqui com H6 do Alekhine, aí ele tirou o bispo, voltando, bispo G4, tal, torre, torre, os jogadores mandando as torres para o centro, H3 expulsando o bispo vai para H5, dama B3, atacando esse peãozinho aqui, aí vem cavalo A5, que defende esse peão e ataca a dama, dama B5, ataca esse cavalo, né? Mas ela já está protegida, esse cavalo já está protegido pela dama, então não tem problema. Aí vem A6, tentando expulsar a dama daí, dama D3. Veja bem, o jogador de pretas tem duas peças protegendo esse peão, e as brancas, o Botvinnik, tem duas peças atacando esse peão. Então ele tem que ficar sempre de olho aqui, senão perde esse peão, né? É um peão isolado, né? E aí vem cavalo F5, tirando aqui. Cavalo vai para C4. Cavalo toma E7 cheque. As pretas não podem tomar de dama, porque senão vai ficar com poucas proteções aqui, e aí vai cair esse peão agora, né? Então vem, toma de torre, dama D4. Veja bem como o jogador de brancas consegue limitar as respostas do jogador de pretas. Porque o jogador de pretas está tentando segurar esse peão de qualquer jeito, né? Um peão central, mas está isolado. E ele vira o alvo de ataques. Torre C8, bispo vem para H6, sacrifício aqui, né?
sacrifício de bispo. Não é bem um sacrifício, porque se ele tomar aqui, a dama vem aqui e toma o cavalo, né? Seria uma troca de peças, né? Torre E5 protege o peão. Aí o jogador de pretos, Alekhine, tenta segurar aqui de novo, porque se o cavalo cai, né, perde o peão de novo. Bispo F4, atacando a torre. Torre E6, aí agora não tem mais jeito, né? Tomou-se com cavalo, cavalo tomou, e dama toma. E depois dessas trocas todas, olha aqui, o bispo está dando um duplo aqui no cavalo e na torre. Cavalo toma B2, então o Alekhine decidiu não proteger a torre dele, né? E o Botvinnik vai lá e toma a torre. Peão retoma. Aí vem o jogador de brancas já bota uma torre aqui na 7ª coluna, que é muito bom, né? 7ª fileira, né? O jogador de brancas já bota a torre aqui na 7ª fileira, que é muito bom, como dizia o Ninzoichi, né? E vai pegando os peões que estão ali, né? E olha só a estrutura, comparem bem a estrutura de peões das brancas, né? Que além de ter mais peões, estão mais organizados, olha só. A área do rei aqui, 4 peões e um aqui sozinho aqui. E a ala o jogador de preto tem 2 peões isolados aqui, né? E enfraquecidos. Você tem que colocar o rei para proteger, bispo, cavalo, né? E assim o jogo foi indo. E claramente o Botvinnik tem uma grande vantagem, né? Vai agora promover o peão lá para a dama, olha lá. Promoveu. E aqui, nesse ponto aqui, o Alekhine abandonou, né? Não tinha mais jeito, tem mate aqui em 5 lances. E poderia ter acontecido assim, ó. Só para vocês verem o final. E aqui checkmate, tá? Então o Alekhine perdeu a partida, né? Porque ele teve um peão isolado e o Botvinnik conseguiu realmente, vendo essa estrutura de peões, foi uma partida muito educativa, em que o Botvinnik conseguiu explorar essa fraqueza do peão isolado e ganhou de um adversário fortíssimo, o Alekhine, tá? Como vocês puderam ver, o Botvinnik, jogando com um jogador fortíssimo como o Alekhine, conseguiu identificar esta fraqueza do peão isolado e conseguiu, identificando ela, atacá-lo e ganhar o jogo contra um jogador muito forte, que é o Alekhine, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Comentem o que vocês acharam dessa partida. E até o próximo vídeo. Valeu!